Shalom Leculan, shalom a todos os amigos do canal Techuvá Total, para mais um estudo da semana, um estudo que trazemos com muita alegria para vocês, de um pedacinho da Torá, uma parte pequena, alguma curiosidade ou algum estudo que traz uma visão um pouco diferente daquela que estudamos na Parashá Shavua, durante o Shabat. Né? É importante, todas as semanas a gente tem a leitura da Parashá Shavua, né, a porção semanal, uma das 54 porções em que a Torá é dividida, e também nós temos durante a semana aqui no canal alguns estudos que acrescentam, né, e acrescentam em conhecimento desse estudo. Na terça-feira nós temos o momento do hebraico, onde a gente aprende um pouco mais sobre a gramática, sobre a língua hebraica e também as relações que esse estudo traz de um verso, ou dois, ou três, ou enfim, de quantos forem possíveis dentro do nosso pouco tempo, para que você aprofunde mais o seu conhecimento, mas nunca perdendo do seu foco o estudo da Torá. O importante sempre aqui no canal é o estudo da Torá na sua língua original, na língua Kadosh, a língua sagrada, que é o hebraico. Então, nós sempre trazemos aqui a interpretação no original, uma interpretação sem adaptações, sem adulterações, para que você, a partir desse conhecimento, você possa aprofundar a sua visão da Torá, o seu entendimento da Torá, e aos poucos vai se aprofundando nesse estudo maravilhoso que é o estudo das porções da Torá. E nós temos, então, nesse pedacinho da Torá, algumas análises que eu faço, trazendo muitas vezes algum conceito matemático, de física ou de biologia, enfim, algum conhecimento geral que não é associado à Torá especificamente, mas que tem uma relação profunda, né? Porque todo o conhecimento que nós temos na Torá é todo o conhecimento que a gente precisa para ter uma vida com shalom. Todo conhecimento que a gente encontra na ciência, ele tem um respaldo na Torá, mesmo que não seja com o mesmo texto, mas os conceitos sempre são os mesmos. Por quê? Porque a Torá nos traz todo o conhecimento que precisamos para ter uma vida plena. Então, esse pedacinho da Torá, eu procuro trazer alguns estudos dessa forma, para que você possa despertar o interesse em conhecer um pouco mais, em trazer o texto da Torá para o seu dia a dia, para o seu conhecimento, para a sua área de conhecimento, para a sua área de formação, enfim, para que você possa no seu dia a dia aplicar a Torá, para que não seja um livro em que você consulta algumas coisas e utiliza simplesmente porque é um livro que traz um conhecimento do eterno, um conhecimento do que ele traz para nós, né? E ele traz tudo para nós. Então, o seu dia a dia, a ciência, a tecnologia, tudo isso está relacionado na Torá, e a gente precisa só abrir os nossos olhos, né, para poder enxergar todas essas relações. A partir daí a gente passa a ter muito mais facilidade em entender tantas coisas que a gente não consegue entender ainda no nosso mundo, no nosso universo, né? Então, eu sou Renato de Prinzo, sou formado em Física e tenho gosto por estudar ciência e também por estudar a Torá. Por isso que algumas vezes eu tenho facilidade em passar para vocês alguns dados desses, e muitas vezes eu sei que eu falo coisas aqui que vocês, por não ter essa formação, muitas vezes têm dúvidas. Então, nesses momentos, você utilize aí do nosso canal, nos comentários, e faça as perguntas, porque eu terei o maior prazer em responder, e se eu não puder responder,
provavelmente algum outro morim vai conseguir responder, ou se não, a gente vai estudar e aprender junto, né? Porque isso é o mais bonito da ciência, né? A gente estudar e aprender para aprender junto. Ninguém é dono da verdade, ninguém sabe tudo, né? E a gente vai juntando o conhecimento de cada um e vai formando um panorama geral, e a gente vai, nesse estudo, percebendo que a Torá ela está por trás de tudo. Então, é importante que você, para facilitar esse conhecimento, né, uma coisa que a gente sempre cita nesse canal, é que você esteja de coração aberto para receber conhecimento, porque muitas vezes a gente já ouve, começa a ouvir alguma coisa e já se fecha, já se afasta, não quer saber daquilo, ou porque é muito complicado, ou porque é muito estranho, ou porque você nunca ouviu falar, ou porque você simplesmente não acredita, né? Não tem problema nenhum, desde que você tenha o coração aberto, você vai receber do Eterno alguma informação, a informação que ele vai te passar, e a partir daí isso vai germinar dentro de você e vai trazer grandes resultados, né? Então, vamos passar hoje para o estudo da porção semanal, a porção Masei, estágios, né? É a última paraxá do livro de Bamidbar. O povo todo saiu do Egito, passou 40 anos andando pelo deserto, e está às portas de chegar em Jerusalém, e nesse momento, então, é feita uma lista dos 42 estágios em que eles passaram em cada um dos seus passos, né, para chegar em Jerusalém. Então é feito que momento foi passado em cada lugar, o que se tem em cada lugar, né? Essa porção será estudada no próximo Shabbat, em Yetzirah Hashem, se o Eterno se permitir, pelo Moré Marcos Felipe. Ele vai trazer na sexta-feira, no Shabbat, no Kabbalah Shabbat, no início desse estudo. Ele já começou no momento do hebraico a trazer alguns detalhes, mas o estudo se aprofundará no Shabbat, né? Então, eu convido você a estudar o texto, né? A estudar o texto da Paraxá, né? Se você ainda não começou a estudar, você estuda o texto da Paraxá, e um probleminha aqui no meu mouse, né? E você, então, no Shabbat você vai aprofundar esse estudo. Claro que no Shabbat nós não teremos muito detalhamento. Por quê? Porque são 42 estágios, e a gente conhece o Moré Marcos Felipe, ele detalha bastante os seus ensinamentos, isso é muito bom para nós, mas o tempo é curto para a gente abordar tudo isso. Então eu convido você também, antes ou após o Shabbat, você entrar na playlist Estágios da Techuvá. Existe uma playlist aqui no canal, um trabalho maravilhoso, são 10 vídeos com mais de 20 horas de gravação, estágio por estágio, né, apresentado aqui no canal pelo Moré Marcos Felipe. Se você quiser aprofundar um pouco mais o seu conhecimento de cada um desses estágios, e formando dentro de você um panorama de todo essa caminhada que foi feita durante 40 anos, né? Eu hoje quero trazer para vocês uma informação que talvez muitos não tenham sobre o Sefer Torah, né? O que é o Sefer Torah? A gente acompanha a Torá pelos nossos livros, né? Pelas nossas escrituras sagradas impressas no formato de livro, muitos só em hebraico, outros em hebraico e português, outros em hebraico e qualquer outra língua. Alguns trazem a Torá, os profetas e os escritos, né, o Tanar. Outros já trazem a Torá, os profetas, os escritos e os escritos nazarenos, a Bíblia completa, né? Mas existe o Sefer Torah, que é o Sefer Torah, apresenta só a Torá no formato de rolo. É um rolo que, desde a antiguidade, como ele nos foi trazido, nos foi deixado por Moshe. Naquela época não existia um livro no formato que a gente conhece hoje, eram papiros colocados um ao lado do outro, costurados um ao lado do outro,
E muita curiosidade, algumas pessoas têm curiosidade em saber como é que é feito um Sefer Torah, como é que é feito um rolo da Torá, né? Toda a simbologia que está por trás dele, a particularidade das escritas, o que pode, o que não pode acontecer, se pode ter ornamento ou se não pode ter ornamento. A Torá em si é um mundo à parte, um mundo apaixonante, né? Porque ela nos traz essa santificação do Eterno, né? Tudo que está escrito ali é o que foi ditado pelo Eterno para Moshe. Então, desde a época de Esdra, né? Esdra que junto com Neemiá foram os que reconstruíram o segundo templo lá no quarto século antes da Era Comum, antes de Cristo, né? Eles foram e reconstruíram o templo, e naquele momento ele passou a ensinar a Torá para o povo, né? Para o povo que não tinha conhecimento da Torá. O povo chorou ao ouvir os ensinamentos, e ele aí passou então, dividiu a Torá em 54 porções que a gente estuda até hoje, semana a semana, né? No final de um ciclo a gente reinicia a Torá, reinicia o estudo da Torá, que como vocês os que já conhecem o canal percebem que a cada estudo se aprende um pouco mais. Aqueles que ainda não conhecem esse estudo da Torá vão perceber que cada vez que você estuda uma porção, você aprofunda mais aquele conhecimento, você vai fazendo ligações com as porções anteriores ou com as porções que estarão à frente, mas que você já ouviu no ano passado, já estudou no ano anterior. Então você vai aprofundando esse conhecimento e cada vez você vai abrindo os seus horizontes e aprendendo um pouquinho mais, né? Então, a Torá, normalmente, numa sinagoga, ela é lida às segundas, às quintas e nos Shabbats. Também nos dias de festas, nas festas, nos Moedim do Eterno, ela é lida no Rosh Chodesh, no início de cada mês, né, na lua nova de cada mês, ela também é lida. E também é lida nos dias que se fazem jejum segundo a Alahá. A Alahá é toda a lei, a legislação que é estabelecida para a sinagoga, para os serviços da sinagoga, né? Então, é muito interessante a gente verificar como é feito um rolo de Torá. Vou tentar trazer para vocês algumas informações que eu fui coletando aí em várias outras publicações e trazidos por várias outras pessoas. Eu tentei condensar aqui o máximo possível nesse nosso estudo, né? Então, nós temos que o rolo da Torá, ele contém os 5 livros de Moshe, o Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar e Devarim, que são os 5 livros trazidos por Moshe. Nós estamos atualmente finalizando o livro de Bamidbar, também conhecido como livro de Números, né? Que na tradução para outras línguas, o nome original, né, passou a ter um outro nome que tem alguma relação com o texto sendo tratado, né? Existe também rolo de cada um dos livros, né? Mas o livro Torá, o Sefer Torá, a Torá que é estudada na sinagoga, é um livro só, é um rolo só contendo os 5 livros. Pode ter um rolo de Bereshit, pode ter um rolo Shemot, né? Mas esse é como se fosse um livro impresso, né? Não tem o mesmo significado simbólico que a Torá, o rolo da Torá tem, né? E depois que se desenvolveu o papel, né? O papel que vem da árvore, que vem da celulose da árvore, então se tornou mais fácil fazer papel, livros de papel, né? Costurados e com uma capa, enfim, e de forma que se poderia ter todo esse texto, que é um volume grande, como vocês vão ver daqui a pouco, né? Já dá para ver aqui por essa imagem aqui o volume que ocupa, né? A dificuldade que é transportar um Sefer Torá, e então é mais fácil se fazer um livro. Esse nome livro vem da palavra latina liber, né? Que significa árvore, que vem, o livro vem da árvore, vem da celulose da árvore. Então, a partir de então, a gente teve mais facilidade em
utilizar esse formato para escrever a Torá, para trazer toda a Torá. Né? E hoje nós temos ainda mais facilidade, nós temos a internet, né? Nós temos aplicativos para celular, aplicativos para o próprio computador, e você pode ler a Torá no seu computador, você pode ler todo o texto é o mesmo, né? Você tem que tomar cuidado, porque muitas vezes o texto não é aquele texto conforme o original, há algumas alterações, então tem que ser um programa validado, um programa ou um livro produzido numa editora respeitada, ou que tenha uma validação pelos rabinos, né? Então existem todas essas formas de garantir que o texto da Torá que a gente está lendo hoje é o mesmo texto que se lia lá no passado, né? E a Torá, ela é escrita sobre um pergaminho de um só lado, né? Você não tem frente e verso como nos livros impressos no formato de livro, né? Você não tem a impressão dos dois lados, você só tem a impressão de um lado. O texto escrito da direita para a esquerda, que é a forma como se escreve a língua santa, a língua sagrada, a língua kadosh, o hebraico, né? E somente pode ser escrito com tinta preta. Não se pode usar nenhuma outra cor de tinta para produzir um Sefer Torá. E também não existe pontuação. Então você já vai vendo aí que existe uma certa dificuldade em se produzir um livro da Torá, né? E também no livro da Torá não existe os livros, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim, o texto todo é corrido. E também não existem os capítulos, os versos que facilitam a nossa vida, né? A gente hoje tem muita facilidade em achar um texto na Torá, porque basta dizer em que livro que está, em capítulo que está, e verso que está, e você acha facilmente nesse livro, quando os morim estão ensinando, eles sempre citam, olha, capítulo 20 de Shemot, verso 2, começam as 10 maravilhosas palavras. Ali o Eterno vai dizer para nós as 10 palavras, conhecidas como os 10 mandamentos. Então você tem lá o segundo livro, 20º capítulo, 2º verso. Então é fácil achar, mas numa Torá escrita em rolo, você vai ter certa dificuldade. Então existem pessoas que têm essa habilidade, que facilitam essa leitura dentro de uma sinagoga, né? E como é que é feito o pergaminho, a base onde é escrita a Torá, né? O pergaminho, ele tem que ser feito da pele de um animal adequado para a alimentação, que é o mesmo animal que era oferecido nos sacrifícios ao Eterno, né? Então, um animal que rumina não tem casco fendido. Então só pode ser pele desse animal. Você não vai escrever Torá numa pele de coelho, né? Ou numa pele de qualquer outro animal que não seja um animal kasher, né? Então, dessa forma a gente chama a Torá de um livro kasher. Por quê? Porque ele é feito na pele de um animal kasher, de um animal adequado, um animal que o Eterno diz que a gente deve se alimentar dele, né? Claro que existe toda uma técnica para se abater um animal, retirar o sangue, tudo isso, né? Nesse caso aqui, não precisa se atender a todo esse ritual, porque se vai utilizar só a pele. Então, esse couro é curtido, né? É raspado, é tornado liso, de maneira que ele fique fácil de se manusear, fácil de escrever, né? Não vai borrar a tinta. Então, ele tem um tratamento muito especial, feito por pessoas que têm essa habilidade em transformar essa pele em, digamos assim, uma folha, né? Um papel onde se possa redigir alguma coisa. E existe toda uma especificação dentro da legislação judaica para se produzir esse couro, né? esse couro do animal. E também no pergaminho são traçados
algumas linhas guias, as linhas chamadas diretrizes, onde o sofer vai escrever as palavras, vai escrever as letras, né? Então, ele tem que fazer, antes de iniciar, essas linhas com um material que não vai ferir a pele, que não vai deixar... são ranhuras muito fininhas, muito pequenininhas, né? Que é quase imperceptíveis, só o sofer consegue ver muito próximo. E essas linhas não podem deixar marcas muito profundas nem coloridas no couro do animal, nesse pergaminho, né, feito com o couro do animal. Então, é um trabalho muito delicado, um trabalho que exige muita paciência, muita determinação, muita habilidade, digamos assim. E para escrever uma Torá inteira, para fazer esse documento, né, esse livro maravilhoso, são necessárias aí de 62 a 84 folhas de pergaminho, né? Elas são costuradas uma na outra. Essas folhas são costuradas para formar uma faixa enorme, uma faixa muito grande, né? Onde o sofer vai escrever o texto, né? Então, isso no final é enrolado em umas hastes, que a gente vai falar um pouquinho sobre elas mais à frente, e se torna então todo o livro. E o livro, então, para ser lido, desenrola uma haste e vai enrolando na outra, né? Então, a Torá, ela é toda escrita em 248 colunas, e cada coluna tem 42 linhas. Então, aqui são números fantásticos, né? Se você lembra, a gemátria do nome Abraham é 248, né? E 42 linhas são os 42 estágios da Techuvá que nós vamos estudar nessa paraxá. Nós estamos nessa paraxá finalizando toda essa caminhada, todos esses 42 estágios. Então, isso é muito significativo dentro da Torá, né? E a Torá, ela tem 79.847 palavras, e todas essas palavras são formadas por 304.805 letras, né? Algumas pessoas dizem que a Torá tem 600.000 letras. Isso a gente pode trazer no estudo posterior, essa relação entre esses 600.000 e os 304.805. Há uma relação aí, há muitos estudos, né, relacionando as 600.000 letras com os 600.000 almas que saíram do Egito, e como a gente viu na paraxá, em algumas paraxotes anteriores, chegaram ao final da caminhada 601.000 pessoas, né, 601.000 almas depois desses 40 anos, muito próximo aí dos 600.000. E só para trazer como curiosidade para vocês, 4.805 são o número de vezes que a letra P, ou Fê, aparece na Torá, né? Então nós temos 300.000 letras das outras 21 letras, e nós temos 4.805 vezes a letra P, que também tem um significado que no estudo posterior, se o Eterno assim permitir, a gente pode trazer aqui no canal, né? E nós temos que a Torá é relacionada com a árvore da vida, porque tudo que a gente precisa aprender tem na Torá, né? Então, essas duas hastes em que a Torá é enrolada, essas duas hastes de madeira que são chamadas de árvore da vida. Por quê? Porque elas dão sustentação a todo esse texto, né? E são essas hastes em que permite que o sacerdote abra a Torá para ler a paraxá Shavua, a porção da semana, né? Então, é importante a gente conhecer esses detalhes, né? E, com isso, a Torá, ela tem uma representação dos quatro reinos que a gente tem no nosso mundo, né? Nós temos o reino
vegetal, o reino mineral. O reino mineral ele está na tinta em que é escrito o texto da Torá. Então, toda a tinta ela tem um componente mineral. Nós temos o componente vegetal, que também está na tinta, né? A tinta tem componentes tanto mineral quanto vegetal, e essas hastes que são feitas de madeira, tirada de uma árvore, de um vegetal. Nós temos um animal que entra aí com o pergaminho, né? Que entra com a sua pele que é tratada para se escrever o texto. E nós temos o humano, o reino humano, que é o reino que tem consciência, que está acima dos outros três reinos, que é quem escreve a Torá, quem traz todo o conhecimento da Torá para a gente, né? Que é quem vai colocar na Torá todo esse texto. Então, existem várias formas de tamanhos de Torá, né? Então as hastes aqui já tem uma Torá enrolada com uma cobertura, né? Aqui alguém estudando a Torá, lendo a Torá sobre uma mesa, né? Aqui dentro de um arão, né? O arão onde é a caixa onde fica a Torá, que tem toda uma decoração, tem toda uma forma de apresentação, de tornar bastante elegante, bonito e valioso esse documento que está aí dentro. E existem versões muito antigas da Torá, um couro que já está bastante desgastado, né, amarelado até, né, mas é importante aí que não há ruptura no couro, que não há desbotamento da tinta. Então tudo isso é levado em consideração para validar se aquela Torá pode ser ainda utilizada ou não, né? E a tinta ela é um material à parte, né? Um material que tem que ter uma pureza muito grande, que tem que ter qualidade também para não desvanecer, não se tornar desgastado, desbotado com o tempo, né? E a gente vê que naquela época a preparação de tinta devia ser muito complicada. Hoje a gente tem facilidade em produzir, né? A indústria permite a gente produzir tintas de boa qualidade, com grande duração e que não desbote, não se desvaneça durante o tempo, mas naquela época era muito complexo, né, se obter essa tinta. Então tinha um processo muito delicado, né? Ela não pode apagar, ela tem que ter a cor preta bastante forte para não ficar acinzentado com o tempo, né? E ela era produzida basicamente com óleo mineral, alcatrão, cera, fervia-se esse material, recolhia-se os vapores que evaporavam, depois se misturava com seivas de árvore e mel e se secava isso tudo e se armazenava. Depois, na hora de usar, se misturava com suco de nozes de carvalho, e aí então se tinha um material líquido e se produzia pouca tinta. Por quê? Porque a tinta não podia ficar grossa, não podia ficar perder suas qualidades durante o tempo, né? Ela tinha que manter a sua pureza, então se misturava pouca tinta de cada vez. Atualmente se usa suco de nozes de carvalho e alguma resina, então já se permite aí utilizar algum material mais novo, mais moderno, para se colocar, para se usar como a tinta para redigir, para escrever o texto da Torá. E a pena é um material feito de pena de ave ou de junco, né, um material de animal ou vegetal. Não se podia usar ferro, não se podia usar uma pena de ferro. Por quê? Porque o ferro pode furar o pergaminho, pode causar uma marca muito grande, além do que o ferro é muito usado em armamento, né? Em armas que tiram a vida, né? E a Torá é a base da vida, então você não pode ligar a Torá a um material que pode tirar a vida, né? É oposto a todo o ensino da Torá. Por isso, então, não se utiliza a pena. Se encha
a ponta da pena com a tinta e se escreve. Geralmente eram usadas duas penas, uma pena para todo o texto da Torá e uma outra pena era reservada para escrever o tetragrama sagrado, né? Existe comentários de que cada vez que se escrevia o nome do Eterno se destruía essa pena, então se pegava uma pena nova. Então a gente verifica aí que deveriam, como existe 1820 vezes a ocorrência do tetragrama nos 5 livros da Torá, precisaria ter muita pena, né? Então essa informação eu não sei se ela é correta, se ainda é feito dessa maneira, mas é muito comum se utilizar duas penas, né, uma para escrever todo o texto e uma para escrever o tetragrama. A caligrafia ela é a caligrafia que vem desde do exílio na Síria, né, que é a Kitab Ashurit, que é a escrita Ashurit. Kitab é a escrita Ashurit, vem a palavra Assíria, né, que é quando foi estabelecido esse formato de letra mais comum que a gente vê hoje, né, como a gente tem aqui esse Aleph, né, esse formato é o formato que nós utilizamos até hoje, mas existia anteriormente, algumas outras formas de se escrever o Aleph Beit, né, o alfabeto hebraico, né, e é muito importante que não se pode usar qualquer outro tipo de letra para se escrever o texto em hebraico. Então, se você tem uma Bíblia impressa, ela em hebraico, ela certamente foi impressa com esses caracteres, né, esses caracteres da Kitab Ashurit, a escrita Ashurit. Um erro que se cometesse, eles não podiam ser apagados, né? Ele não podia ser rasurado, ele não podia causar nenhuma alteração no texto, né? Principalmente quando é o nome de Adonai, quando se escreve o tetragrama de forma errada, e aí, nesse momento, então, todo o trabalho estava perdido, todo o trabalho tinha que ser reiniciado. Por isso que exige uma dedicação muito grande para se escrever, para se copiar um texto da Torá. As linhas têm que ser perfeitamente iguais, por isso que se fazia as linhas guias, né? Então, há diversas leis que estabelecem como são as linhas, como são as letras, qual o formato da letra, como se escreve cada uma das letras. Se uma letra estiver faltando, ou se houver uma falha, um borrão, essa Torá não é caché, ou seja, essa Torá já não é mais adequada, então ela tem que ser destruída, ela tem que ser eliminada, né? Uma letra que seja uma Torá, um rolo de Torá impresso, né? Existe hoje mecanismos automáticos, impressoras que fazem a impressão de um rolo de Torá mecanicamente, né, para não haver um erro humano, mas isso não é aceito pela Alahá, pela legislação rabínica, né? Então eles não aceitam que pode ser útil, sim, é útil para aquelas pessoas que não podem ter uma Torá totalmente escrita à mão, ou para quem não utiliza, como nós aqui, um documento impresso, né? Esse aqui é bom para a gente estudar, é bom para a gente fazer as nossas anotações durante o nosso estudo, é bom para a gente buscar as sequências de letras equidistantes, é bom para a gente rasurar como um livro de estudo, mas uma Torá kasher, uma Torá adequada, uma Torá feita num rolo dessa maneira, ela não pode receber o toque da mão humana, ela não pode receber nenhum sinal, nenhuma gravura, nenhuma impressão diferente. Então é um documento que remete à santidade do Eterno, né? E é importante que essa santidade seja mantida sempre nesse texto puro, né? Qualquer alteraçãozinha vai fazer com que esse documento deixe
de ter aquela pureza. Então não se permite nenhuma gravura, nenhum pingo de tinta de cor diferente, né? Então a Torá tem que ser feita, tem que ser produzida de uma maneira muito cuidadosa, muito detalhada, né? Então o sofer ele tem que ter características muito importantes, né? O sofer, a palavra sofer significa contador. Por quê? Nós já vimos aqui no canal várias vezes, né? Mas sempre é bom lembrar que cada letra hebraica tem um valor numérico. Esse valor numérico ele não surgiu juntamente com o texto da Torá, com Moshe. Esse valor numérico foi associado posteriormente, muito tempo depois, logicamente, com a orientação do Eterno, foram dados esses valores para a letra Aleph, valor 1, para a letra B, valor 2, para a letra Tav, valor 400. Né? Esses números, então, eles permitem um controle muito grande sobre o texto escrito. Então, por exemplo, cada linha que é copiada tem que ter um valor numérico. Né? Por exemplo, vamos pegar o primeiro verso da Torá, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Né? Então, só esse pedacinho, né? Não ocupa uma linha inteira, mas é só um verso, tem mais coisas na linha, tem mais palavras na linha. Esse verso soma 2.701. Então, se alguém escrever, em vez de trocar uma letra Tav por uma letra Het, por exemplo, não vai somar mais 2.701, vai somar um outro valor. Então, quando o sofer observa isso, quando ele conta os valores das letras em cada linha e obtém um valor diferente, ele tem que descartar todo esse material. Claro que se ele escreveu uma Het e era um Tav, possivelmente ele pode fazer uma pequena correção, mas tem letras que não podem fazer correção. Por exemplo, se ele tinha que escrever uma Het, escrever um rei, é fácil corrigir, é fácil simplesmente colocar aquele pedacinho que falta. Mas se foi ao contrário, se ele tinha que escrever uma rei e escrever uma Het, ele tem que rasurar, ele tem que cortar, ele tem que raspar, e aí já não é permitido, já não é uma Torá kasher. Então isso garante que todo o texto da Torá que se tinha naquela época é o mesmo texto que a gente tem hoje, né? Então o sofer ele precisa ter um treinamento muito grande, muita habilidade, né? Ele precisa estudar muito a Torá, conhecer a Torá de cor, mas sempre acompanhando o texto. Ele vai copiar o texto de uma Torá kasher para o outro, ele não vai escrever da sua cabeça, né? Então ele tem que ter piedade e ser temente ao Eterno. Ele não é uma pessoa qualquer, né? Não sou eu, nem é você, nem qualquer um que não tenha esse grau de pureza de alma para fazer esse trabalho. Por isso que é uma atividade de toda uma vida, né? O sofer praticamente só faz isso, né? Por isso que um texto desse, uma Torá desse tipo, é um documento muito, muito valioso no sentido do valor que ele tem, da mensagem do Eterno, da presença do Eterno, da pureza, da santidade do Eterno, mas é um documento também que tem um custo muito alto, né, pelo cuidado, pelo tempo que se é feita a Torá, né. Então, os nomes de Adonai que estão dentro da Torá deve ser escrito com a maior pureza e devoção, não é simplesmente escrever as 4 letras de qualquer maneira, né? Então isso tem tem que haver um grau de pureza na pessoa quando ela escreve o nome do Eterno, né? E existem Torás de vários tamanhos, né? Geralmente, para se escrever um Sefer Torá se leva de 6 a 12 meses, né? Então é um trabalho muito meticuloso, muito cuidadoso, de horas para cada letra, se gasta bastante tempo, né? E existe Torá, ela geralmente tem 60 centímetros de altura, que a gente tem uma Torá que está dentro de um arão metálico, né? com os enfeites todos,
né? Aqui uma outra que só está de um outro formato, mas ela geralmente pesa aí em torno de 10 quilos, né? Pela quantidade de pele de animal, a madeira, todo esse preparativo, ele tem, toda essa estrutura tem aí esse peso. Mas a Torá maiores, a Torá que são maiores, tem uma dimensão maior, e há outras que são feitas de uma letra muito compacta, né, que são pequenas. Então, essas Torás, elas servem mais assim como alguém que queira ter um documento desse, pague por isso, né, mas ela não é aquela que vai ser lida numa sinagoga, não é aquela que vai atender a halahá, né? Então, o texto, a gente já falou isso, mas é importante notar que na Torá não há vogais, não há sinais massoréticos, não há o patar, não há o tsere, não há um rolen, não há um hirik, não há nenhum sinal que identifica a vogal que você está lendo, né? Só há consoantes. Então, os massoretas, eles criaram as vogais no momento em que as pessoas estavam tendo muitas dificuldades em interpretar o texto, né? Porque, como a gente já viu durante as nossas discussões, as nossas aulas, muitas vezes uma vogal diferente muda o som da palavra. Então, essas palavras na antiguidade, elas eram transmitidas de uma pessoa a outra, mas isso foi se tornando muito difícil. Então, se introduziu sinais massoréticos justamente para que todos lessem da mesma maneira, para que todos tivessem o mesmo som, né? Para que as pessoas não ficassem sempre dependendo só da leitura do sacerdote, né? Na língua hebraica atual, não há mais esse uso desses sinais, se utilizam as letras sem os sinais, mas já existe aí uma gramática mais moderna. Então, a gramática, o hebraico bíblico, ele usa os sinais massoréticos para que a gente possa acompanhar corretamente o texto. Não há pontuação, então você não sabe se é uma pergunta, se é uma exclamação, se terminou uma frase, se começou a outra. Não há essa pontuação. Então, uma pessoa que lê a Torá, ela precisa conhecer bastante bem o texto, bastante bem a forma de ler, não, a forma de cantarolar, porque a Torá não é lida, ela é cantada, né? E as versões mais atuais, você tem, em cima das letras, você tem sinais que mostram a entonação que você deve dar, que mostram como você deve ler, mas isso numa Torá que a gente tem impressa, né, que a gente tem para nosso uso, mas a Torá, que é essa Torá kasher, ela não traz essa sinalização. Não tem como assinalar ali a passagem, o ritmo, a passagem de um ritmo para outro, a mudança, né, se sobe uma oitava, se desce uma oitava no som, isso tudo depende da experiência, da prática de quem está lendo, né? Não há ponto e vírgula, não há acentuação, não há nada. As letras são todas do mesmo tamanho, elas são todas, não há maiúsculo, não há minúsculo, né? E quando você termina uma paraxá e vai começar outra, você tem um espaço, né? E quando você tem o final de um livro, né, quando termina um livro, você tem 4 linhas de separação. Então termina Bereshit, 4 linhas depois começa o livro de Shemot. E aí, quando termina Shemot, você tem 4 linhas de espaço e começa o livro de Vaikra. Então você não tem como identificar um capítulo, por exemplo, dentro do texto, né? Capítulos e versos foram introduzidos na Idade Média para facilitar se localizar os textos dentro, se localizar as porções dentro da Torá, né? E isso facilita muito a nossa vida. Isso foi uma introdução muito importante que facilita a nossa vida. Então, naquele momento, para se localizar qualquer paraxá, tinha que se conhecer o texto, tinha que saber onde se ia encontrar
essas palavras, e havia pessoas, então, especializadas para isso, né? E o texto, né? Na nossa escrita latina, a gente tem uma linha e a gente escreve em cima da linha, né? Então, algumas pessoas escrevem um pouquinho acima, outras misturam, deixam a linha passar no meio da palavra, outras escrevem meio torto, mas basicamente a gente tem que escrever em cima da linha. No hebraico bíblico, não, aquelas linhas guias, né, as linhas que eu citei anteriores, que eram marcadas com espaço corretíssimo dentro do pergaminho, as letras são posicionadas como se estivessem penduradas nessa letra, para não passar para cima, né? E as letras têm uma altura. Só existe uma letra que passa acima da linha, né? Só existe uma letra dentre as 22 que passa para cima da linha, que é a letra Lamed. A letra Lamed, né, você lembra que ela é escrita dessa maneira, né? Ela é escrita dessa maneira aqui, né? Então, geralmente a linha passa aqui, né, e ela tem essa parte acima, né, e significando um ensino que vai além do texto, porque a letra Lamed ela é associada com o ensino, né? Se a gente olhar bem a letra Lamed, ela é um cajado, né, e uma vara, ou seja, totalmente associado ao ensino, o cajado que corrige, a vara que corrige, o cajado que dá a segurança do aprendizado, né? A vara do pastor, né? Que tem aquele gancho na ponta, que vai proteger a ovelha quando ela cai no buraco, quando ela está numa situação ruim, né? Ele puxa ela de volta, e a vara que ele corrige o caminhar dela. Então, essa letra Lamed, ela tem tudo a ver com o ensinamento, né? com o ensinamento que é justamente a Torá, né? Então, a letra também, a Torá, as letras recebem alguns sinais, né, que são pequenos traços colocados do lado esquerdo, que são os tagim, né, plural de tag. Ela também tem algumas, a maioria dos versos começando com a letra Vav, Vavei Amudim. Vavei Amudim são as iniciais. Poucas exceções acontecem, né? Nós temos muitos versos que começam com outras letras, mas a grande maioria começa com a letra Vav, né? A letra Vav inicia a grande maioria dos textos. E algumas letras têm alguns floreios, uma coroa em cima da letra, que são os ketarim, plural de keter, coroa, né? Então, algumas letras têm essa simbologia dentro delas, né? E a letra, então, está pendurada, aquela linha diretriz, e o Lamed, ele traz esse sentido profundo da palavra, da letra, né? O que está além do aprendizado. Então vocês veem aqui, ó, algumas letras aqui tem uma coroazinha, né? São essas coroas que fazem uma conexão da letra com o mundo do eterno, com o ensinamento superior que a gente está aprendendo nessas palavras. E aqui o Lamed, que tem esse pedacinho que sobe, né, que está acima das letras. E a arca sagrada, a arca onde fica guardada a Torá, é um armário, Haron HaKodesh, uma arca sagrada, né, e como a arca da aliança, a arca de Elohim, onde é depositado a Torá, onde a Torá fica guardada quando ela não está sendo lida, quando ela não está sendo estudada, né? Geralmente se enrola essa Torá no manto. Esse manto, então, é decorado com bordados, bordado de tecidos coloridos, ou com fio de ouro ou prata, né? E muitas vezes, quando essa Torá foi doada, se pode observar o nome dos doadores nessas coberturas, né?
o rolo todo também é envolto numa tira de seda pura e é colocado numa caixa cilíndrica, né, como a gente já viu em algumas fotos anteriores, eu tenho mais algumas aí para mostrar. Essa caixa, então, é ornamentada de madeira, ornamentada com prata, né, e de forma que ela fecha em volta da Torá, dobradiças, né? Então, basicamente assim, né, ela tem aqui uma dobradiça e ela se fecha, e aqui a gente tem toda a decoração, alguns entalhes, algumas anotações feitas nessa cobertura, nessa caixa, né? E ornamentos, algumas placas de prata ou de outro metal são penduradas no Sefer Torah. Por quê? Porque ela facilita, no momento em, como eu disse a vocês, não existe uma separação em capítulos, em porção, e aí então o Shumash, a pessoa da sinagoga que conhece bastante bem a Torá, ele sabe localizar no texto onde inicia uma paraxá, então ele coloca essa placa, essa marcação, para que quando se for ler aquela paraxá, se localize rapidamente dentro do texto, dentro do rolo, onde está aquela paraxá, onde ela está sendo, onde ela se inicia, né? Porque geralmente não sempre, né, o nome da paraxá é a palavra mais importante no primeiro verso, né? Então a palavra mais importante, a mais significativa, que não tem um significado comum, então aquela palavra é adotada como o nome da paraxá. Então, por exemplo, a paraxá Bereshit, que é também o livro Bereshit, né, porque começa a paraxá e começa o primeiro livro. Então, na paraxá Shemot a gente tem a mesma coisa, o nome do livro é o nome da paraxá. Devarim vai ser a mesma coisa, a primeira palavra importante é Devarim, né, palavras, e que também é o nome do livro e o nome da paraxá. Então, é a primeira palavra importante que aparece na Torá, é Bereshit, né, uma palavra que distingue, porque é a primeira palavra que aparece, não teria uma outra antes dela, né, não teria nenhuma palavra importante antes dela, então a primeira palavra que nós conhecemos da Torá é Bereshit, né? Então o nome do livro é Bereshit, o nome da porção é Bereshit. Então essa está no início, é fácil de ser localizada, mas a segunda paraxá, vamos supor uma outra agora, essa que nós estamos estudando essa semana, Maasei, né, que já está no finalzinho do livro de Bamidbar. Como não existe uma separação de livros, o Shamesh tem que colocar uma marca, né, onde aparece essa palavra Maasei dentro do livro de Bamidbar, e aí quem for estudar nessa semana, quem for ler a paraxá na sinagoga, vai localizar facilmente esse texto, né? E também pode-se colocar alguns outros adereços dentro desses ornamentos que são colocados por fora, né? como os rimoninhos, a romã, rimonim plural de romãs, né? E a romã, ela tem muitas sementes simbolizando as bênçãos que a gente espera, né? As bênçãos de fertilidade que a gente espera para a população de Israel. Então, a romã, ela sempre está presente nas festas, né? Ela sempre está presente no Rosh Hashanah. A gente come as sementes da romã, representando toda essa simbologia, né? E nós temos outros ornamentos que por exemplo, o iad, né? Uma mão feita de um metal coberto de prata, alguma coisa assim, em que existe um dedo que vai apontar para a palavra que a pessoa estará lendo, né? Por quê? Porque ela não pode tocar, né? Ela não pode tocar no texto da Torá. Então ela precisa ter esse apontador para não se perder na leitura de cada palavra, né? Eu utilizo a varetinha aqui para estudar, às vezes, o meu tanar aqui, né?
Eu às vezes tenho uma varetinha, porque às vezes fica difícil a gente localizar, mas enfim, aqui existe esse adereço especial, né, porque não se permite tocar o texto da Torá que se está lendo. Então, nós temos aqui um rimonim, né, uma representação metálica do rimonim, uma coroa, e aqui nós temos o iad. Né? Então, esses são os adereços que estão associados aí à leitura da Torá, no Sefer Torá, ou no Sefer Torá, conforme nos é apresentado nas sinagogas, né? Cada sinagoga tem aí o seu Aron, onde são colocadas uma ou várias Torá dentro dele, são guardadas dentro dele, né? As pessoas fazem doação de Torá a uma sinagoga. Né? Por quê? Porque uma das 613 mitzvot, né? Uma das 613 mitzvot é uma mitzvot positiva que cada homem, né, maior de idade, ele que tenha feito seu brit, o seu bar mitzvah, então ele tem que produzir durante a sua vida uma cópia de um livro da Torá. Mas muitas vezes isso é muito complicado, né? Por quê? Porque não dá para você simplesmente sentar na sua casa e copiar um livro de Torá. É muito difícil. Há muitas regras, né? Então, muitas vezes a pessoa não tem habilidade, a paciência, a devoção de passar um ano, né? Às vezes um ano escrevendo, copiando um livro da Torá. Então, há centenas de leis, e aí é mais fácil contratar um escriba para fazer um sofer, para escrever, fazer uma cópia para você. Mas isso também custa muito caro, né? Custa muito caro fazer essa cópia. Então, muitas vezes, o que se faz? Né? O que se faz é comprar uma letra da Torá. Né? Então, você compra uma letra da Torá, é como se você estivesse copiando toda a Torá. Né? Por quê? Porque todas as pessoas podem, então, várias pessoas podem colaborar com essa Torá, e você sabe que se faltar uma letra na Torá, ela não está completa, ela não está perfeita. Né? Então, cada letra que se é colocada, cada letra que se contribui para se escrever a Torá, é como se você estivesse escrevendo toda a Torá. Né? Então, cada letra é essencial dentro de toda a Torá para que ela se torne uma Torá kasher. Não pode faltar uma letra, não pode ter uma letra a mais. Então, quando se faz a Torá dessa maneira, se juntam várias pessoas para pagar o serviço do software que vai escrever dentro de todas as regras da Halahá, se está, de uma certa maneira, fazendo uma cópia da Torá. Então, isso é aceito pela Halahá, pelos que decidem, né, todas as leis, que trazem todas as leis da Torá para o nosso dia a dia. Né? Então, isso é permitido, isso é aceito, e quando você faz dessa maneira, você está produzindo, né, a sua Torá. E quando a Torá já não pode ser mais usada, quando por exemplo, uma tinta desbota, se percebe lá que a tinta desbotou, ou se houve algum dano, né? Então, o que se faz? Se faz o recolhimento desse livro. Esse livro ele é enterrado, né? Tanto a Torá como livros de reza, né? Os livros que já não permitem mais o seu uso, né? Isso tudo é recolhido, assim como mesmo os óxidos, os tefilim, né? Isso tudo vai para um lugar dentro do cemitério judaico chamado de Genizá,
né? E aí ele, nesse local, ele é enterrado, é um local próprio para se enterrar esses livros, né? Então, a Genizá, por exemplo, é um local onde já se descobriu muito documento antigo, muitas informações antigas. Por exemplo, a Genizá do Cairo, da cidade do Cairo, que foi descoberta no final do século XIX, ela trouxe muitas informações, né, informações arqueológicas, não só da Torá, mas de outros manuscritos que foram recolhidos ali, que tratavam da vida, comércio, costumes de algumas épocas. Então, isso sempre é um documento de valor arqueológico muito grande, né? E, semanalmente, a Torá, né, os cifreios, Sefer, o plural de Sefer é cifrei, Torá são examinados pelo Razan, pessoa que cuida da Torá dentro da sinagoga, ou pelo próprio sofer, pelo próprio escriba, que revisa essa porção antes do Shabbat, né? Então, ele verifica isso. Se, num momento qualquer, um Sefer Torá cair, né, as pessoas devem fazer um jejum, ou devem fazer tzedakah, né, porque é como se a gente estivesse deixando o eterno cair, né? Como se fosse uma transgressão contra o eterno, deixar esse documento cair, né? Como se diz em hebraico, Halot talui bamazal afilu sefer Torah sheba rechal. Tudo depende da sorte, né? Até mesmo o Sefer Torah que está na arca, né? A sorte, não a sorte dos jogos de azar, mas a sorte de termos o eterno sempre ao nosso lado, né? Essa sorte que a gente deve ter na vida, né? Ter o eterno ao nosso lado. E como é feita a leitura da Torá, né? No mundo inteiro, a Torá ela é lida, né, dentro de uma sinagoga. Ela precisa, e quando ela é lida, ela precisa da reunião de 10 homens, né, que já tiveram feito o seu bar mitzvah. Então, essa leitura, ela sempre depende do minyan, então de 10 pessoas estarem presentes na sinagoga. Em geral, antes da leitura, o Razan, ele chama 3 a 7 pessoas para recitar uma bênção e ler uma determinada passagem da Torá. E a Torá é lida, como a gente faz aqui no canal, ela é lida, estudada durante um ano inteiro, né? Não um ano calendário ocidental, mas um ano do calendário hebraico, né? Então, a gente começa a leitura da Parashá Bereshit, né? E nós lemos 54 Parashot durante esse ano, né? Então, nós começamos então a leitura na Parashá Bereshit e terminamos na Vezot Abrahá, né, que é a última bênção de Moshe, que a gente termina então a leitura das 54 porções, né, as 54 Parashot, né? Cada Parashot, né, ela tem tamanhos, quantidade de texto diferente, algumas são maiores, outras são menores, mas a cada semana a gente lê uma delas e todo judeu, né, todo povo lê o mesmo texto, né? Pode haver excepcionalmente uma leitura diferente durante algumas semanas em Israel e do povo que está na diáspora, ou seja, o povo que está fora da diáspora, porque existe uma diferença na contagem dos tempos das festas para esses povos, né? Aqui no canal a gente sempre acompanha a leitura feita em Israel. Por isso que nós estamos aqui defasados um pouco das leituras de outros povos. Algumas pessoas já perguntaram no canal, mas essa semana não tinha que ser a Parashá que foi lida outro dia, né? Então, isso acontece por quê? Porque a gente lê as porções de acordo com o calendário dado em Israel. Mas nós estamos terminando
a porção Bamidbar juntamente com todos, e nós vamos começar a porção Devarim juntamente com todos que estão na diáspora, né? Então, é muito importante a gente sempre lembrar disso, né? O início do ciclo de leitura é no Shabat, logo após a festa do Simchat Torah, a festa da Torá, a festa do fechamento da Torá, né? Então você terminou, você começa novamente um ciclo, né? E se encerra justamente na Simchat Torah no ano seguinte. Então você, durante todo um período de 12 meses, né, 12 meses do calendário hebraico, você lê toda a Torá, começa no Simchat Torah e imediatamente a seguir você já começa a ler novamente Bereshit, né? Então, mostrando aí que a Torá acompanha todo o povo judeu desde a criação do mundo até a morte de Moshe e a entrada na Terra Prometida, né? E o Simchat Torah, ele é celebrado no 8º dia de Sukkot em Israel, né? E na diáspora, para quem está fora de Israel, é no 9º dia. Então, a gente lê a última porção dos 5 livros de Moshe, né, finalizando o ciclo, e na semana seguinte a gente já lê o primeiro capítulo de Bereshit, né? Então, dessa maneira, a gente tem fixada na nossa mente, no nosso coração, que o estudo da Torá é infinito, ele não tem começo, ele não tem fim, né? Então, quando a gente termina a leitura da Torá na palavra Israel, esse lâmide de Israel, ele já se une ao Beit de Bereshit, né, formando a palavra Lev, palavra coração, mostrando que toda a Torá está no nosso coração, né? E o Hatan Torá é o noivo da Torá, é o nome, é o título dado à pessoa que tem a honra de finalizar a conclusão, de fazer essa leitura do livro de Devarim. E o Hatan Bereshit, o noivo da Bereshit, é aquele que inicia a leitura de todo o texto da Torá, né? Então, é feita uma festa, todos dançam na finalização do livro da Torá, né? Cada adulto da congregação ele tem a honra de carregar a Torá, carregar o livro da Torá dentro da sua Aron, né? E as crianças também participam, né? E muitas vezes também é colocado, né, quando a Torá é colocada dentro do Aron fixo na sinagoga, quando a Torá sai para leitura, é colocado dentro desse Aron uma vela para mostrar que a Aron não ficou sem luz, né? Porque a Torá é a luz no nosso caminho, né? A sua palavra é a luz no nosso caminho. Então, quando se retira a Torá, se coloca ali uma vela, né? Essa vela simboliza a luz da Torá que estava dentro, né? Também muito utilizada a leitura de um pedaço, de um trecho da Torá na noite do Simchat Torah. Então se faz essa leitura antes de se iniciar a festa do Simchat Torah, né? Quero agradecer a vocês pelo estudo, né, por acompanhar esse estudo. Eu espero que tenha sido interessante para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre a Torá, como é produzida a Torá e toda a simbologia envolvida na Torá, né? Eu peguei esse material de alguns textos na internet, de alguns locais na internet, né? Eu não sou judeu, não nasci judeu, não tenho conhecimento de sinagoga, não todo esse conhecimento vem a partir do estudo, né? Mas acredito que vocês possam aprofundar esse estudo, aqueles que têm interesse em aprofundar o estudo, né? Que vocês busquem dentro da internet ou com os colegas que estão aí no chat, que são
judeus e que têm uma experiência maior, como são realizados essas festas, né, de recebimento da Torá, de Simchat Torá, o início da leitura de Bereshit, toda essa festa que é feita, e também mais detalhes sobre como a Torá é produzida. Mas é mais importante que você leia, né, estude a sua Torá impressa, a sua Torá no formato que você tem acesso, não é preciso acompanhar a leitura de um Sefer Torá dentro de uma sinagoga. O importante é você abrir o seu coração para estudar a Torá, né? A Torá que hoje é acessível a todos, porque durante muitos e muitos e muitos anos não se podia acessar a Torá, era proibido acessar a Torá, ou então não se tinha acesso à facilidade de se ter o livro da Torá para se estudar. Hoje a gente tem a Torá impressa, a gente tem na internet, a gente tem no telefone, né? Aqui no canal a gente sempre disponibiliza os estudos da Parashá Shavua em PDF, então você pode ler, se você não tem acesso, você pode ler o texto aqui do canal, né? Então, hoje nós temos muita facilidade, só não estuda quem realmente não tem amor ao Eterno. Shalom, shalom. Vou colocar para vocês a música Nos Campos de Bethlehem.